Oi, oi pessoal, como vão vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vim trazer para vocês um relato utilizando o arquétipo da deusa Perséfone, tá bom? Bom, eu peço que vocês estudem um pouquinho para saber o que é essa frequência, o que é essa energia, o que essa deusa simboliza, tá bom? Bom, eu ativei esse arquétipo e o que eu senti logo de início é um arquétipo que parece que é muito sutil. A força dela, o poder dela, ela vai mostrando com o tempo. Eu fiquei com ela 17 dias, tá? Não cheguei a completar 18 dias, fiquei com ela 17 dias. E o que eu senti foi que eu fiquei com a energia mais leve, mais alegre, né? Eu preferi escolher uma imagem. Essa daí foi uma das imagens que eu utilizei, mas depois eu trouxe uma outra imagem, simbolizando como se ela estivesse comendo o fruto. Eu não queria uma imagem dela muito infantil, muito. Eu queria que ela tivesse com uma romã, né? Simbolizando como se ela estivesse comendo a romã. Aí eu utilizei essa abaixo por um tempo, depois eu fiz essa montagem só pro vídeo mesmo. Fiquei com ela alguns dias, depois eu utilizei uma em que a romã estava partida, simbolizando que ela tinha comido a romã. Porque daí ela sai da fase Coré para entrar na fase que ela se torna rainha do submundo, né? Eu utilizei essa energia e foi muito surpresa. Em alguns momentos eu percebi que, sabe quando você se reconhece em uma energia? Parece que aquela energia estava ali o tempo todo com você, só estava esperando você trazer à tona ou se conectar com ela. Porque eu falo assim, tem pessoas que falam, isso é brincadeira, ficar trazendo imagens, não é bem assim, eu entendo. As pessoas que vai mais pelo lado mais profundo da psicologia, da psicanálise, né? Daí da questão do Jung, mas deixa a gente experimentar aqui, vivenciar o que a gente quer, todo mundo tem um direito disso e não é desmerecendo, passando por cima dos estudos das pessoas. Mas quando eu trouxe essa energia, eu percebi que eu estava lembrando um pouco de quem eu era. E daí eu pude perceber a grande maioria das pessoas já passaram por essa fase dessa deusa ou vai passar ainda, né? É aquela fase em que a gente fica mais introspectiva, a gente tem algum tipo de acontecimento que nos marca, de alguma morte, de alguma mudança brusca, assim, sabe? Que o impacto emocional é muito forte. E daí, quando eu ativei ela, eu comecei a pensar muito em questões profundas aqui. Mas assim, não foi uma coisa sofrida, dolorosa, não foi uma melancolia de dor, como a sereia às vezes traz, sabe? A gente fica meio assim, tristonha, meio melancólica, que às vezes, para quem não entende muito sobre as energias dos arquétipos, não consegue nem muito ficar muito tempo com a sereia, né? Aquela melancolia toda, aquele jeito, aquela intensidade de sentir coisas que a gente nem sabe o que é, da onde está vindo aquele sentimento, aquela questão de não pertencimento, aquela angústia que às vezes traz. Aqui eu senti uma vibração de como se eu conseguisse entender o meu inconsciente, as minhas emoções, como se o meu emocional, as minhas inconstâncias, os acontecimentos que não foram tão legais para mim, me tornaram quem eu sou hoje. E tudo isso foram processos necessários. E eu me vejo hoje como uma mulher sólida, forte. Não tive luta, não tive resistência que era necessário, mas trouxe algumas coisas internas assim, mas não foi com dor. Me fez rever coisas mais profundas internas. Em alguns momentos eu fiquei muito para fora, muito externa, muito extrovertida, e em muitos momentos eu me senti mais introvertida. Mas foi aquela coisa assim, me senti leve, eu convivi com as pessoas, ó. As pessoas ficaram muito recíprocas comigo, muito carinhosas, ficaram gentis comigo, homens, mulheres, as pessoas se aproximavam mais, eu fiquei muito mais leve, que eu estava muito mais dura aqui, né, por questão do cotidiano, do dia a dia, trouxe uma leveza, eu acho que é o momento em que ela tá core, né, coré, acho que é assim que se fala, antes dela ser raptada pelo Hades e ir para as profundezas, assim, se torna rainha. Em muitos momentos também eu me sentia como mesmo realmente
A Perséfone é a rainha do submundo, aquela que sabe mesmo dominar as emoções, o oculto, né? Aquelas coisas mais íntimas, mais internas, o que ninguém vê. E eu me senti nessa dualidade como se fosse uma dança, mas assim, não me senti perdida nos passos. Parece que eu sabia exatamente a coreografia ali, sabe? Assim, nossa, eu não sei como se vocês conseguem entender assim, mas eu percebo que hoje eu sempre vi a mulher Afrodite, né? Eu tenho muito da deusa Afrodite, eu estudando psicologia esse tempo todo, tenho muito, muito, muito mesmo, mas eu também tenho muito a Perséfone e a deusa Ártemis. Essas três deusas sempre estiveram assim comigo e fica fazendo essa dança o tempo todo. Ah, depois eu vejo a troca essas três e foi muito bom eu me conectar com essa energia. A Perséfone traz muito o lado místico, né? O lado da espiritualidade. Ela parece um pouco com o arquétipo da sacerdotisa do tarot. É uma energia muito madura, muito sábia, muito interna, muito para dentro. Mas como ela tem a dualidade, né? Tem aquele lado mais que ela era jovial, vivia lá fora, aí tem aquele 6 meses depois ela volta para Hades, depois ela volta e vai ficar com a mãe dela, Deméter. Então eu percebi que a gente também é assim, né? Tem momentos que a gente está muito interna e momentos que a gente está muito externa. Eu gostei muito da energia, me trouxe jovialidade, tá? Me trouxe uma leveza, assim, para mim, para fazer minhas tarefas, interagir com as outras pessoas. Eu percebi que eu não queria confrontar com as pessoas, eu estava evitando confronto, discussão, mas eu também não estava fazendo de tudo para agradar, assim, ao extremo, como eu vi relatos de algumas coisas, né? Quando eu tive que estudar sobre ela. Eu não fiquei muito assim querendo agradar, como foi explicado, como as pessoas assim. Eu tive ponderar, mas eu consegui evitar conflitos, eu consegui evitar conversas que estavam mais fervorosas, eu não respondia, ou eu deixava pra lá, sabe? Eu não ficava querendo atacar, e daí eu deixava as coisas mais leves, eu conseguia desarmar as pessoas muitas vezes, e isso foi muito bom, foi uma energia muito gostosa, assim, eu gostei muito uma energia em que eu me senti muito conectado com, parece com quem eu sou mesmo, sabe? De um lado, de um jeito, uma pessoa mais jovem, que tem aquela inocência, aquela ingenuidade, e ao mesmo tempo aquela mulher sábia, né? Aquela mulher sábia que sabe que tem processos na vida que não poderão ser evitados e que a gente vai vivenciar isso e que tá tudo certo, né? Porque a gente está na vida, a gente tem questões profundas para se resolver, processos em que a gente passa e que não tem como escapar disso. Trouxe jovialidade, trouxe essa questão de ficar mais conectada, mais querer ficar em silêncio, não querer muito barulho em alguns momentos. Eu acordava e eu ficava na cama deitada, não levantava de imediato e ficava pensando em silêncio, nem pegava em celular. Esse tempo que eu estava com ela, assim, eu ficava mais introspectiva, escutando a minha essência, o meu eu superior, sabe? E daí o meu dia ficava mais leve. E o contato com as pessoas aqui, eu achei que ficou muito bom. Eu não achei, assim, que eu fiquei popular, muito popular, não acho que trouxe magnetismo, assim, apesar de sentir muitos olhares. Homens mais jovens, eu percebi bastante isso, tá? Dos homens mais novos e alguns homens mais velhos, mas com aquele ar mais protetor, assim, sabe? Ficava me olhando meio de um jeito, assim, querendo se aproximar. Mas eu percebi que ela trouxe esse lado doce, gentil, querer ajudar as pessoas. Apareceram muitas pessoas em um ambiente em que eu estou sempre, que sempre ajudo, mas dessa vez foi diferente. Eu queria escutar as pessoas com calma, com verdade, com paciência, sabe? Por mais que estivesse tomando muito mais tempo meu e eu queria ajudar aquela pessoa. Parece que a pessoa sabia a qual pessoa recorrer e que eu iria com certeza ajudá-la no problema que ela estava enfrentando. Então não queria ter atendimento com outra pessoa, não queria falar com outra pessoa, o atendimento teria que ser comigo porque ela sabia, se sentia confortável. É como se
as pessoas, eu conseguisse entender exatamente o que o outro estava precisando. E daí eu dei uma analisada quando ela vira rainha do submundo, né? Lá é o reino do Hades, que ela também começou a ser. A Perséfone foi muito amada. Tem uma história dela aí que ele rapta, e isso daí a gente leva muito ao pé da letra. Temos que estudar, né? Porque é tudo metáfora. Mas assim, ela foi considerada rainha. O Hades amava muito a Perséfone lá embaixo, né? Ela era rainha, ela se tornou rainha. Tanto é que quando ela desceu, ela sentia falta da mãe dela. A romã que ela comeu representava o quê, né? Que ela estaria ligada ao submundo para sempre. Daí, quando ela sobe e a mãe dela pergunta, a Deméter pergunta se ela comeu alguma coisa, ela falou que comeu a romã. Assim, ela sabia que ia ter essa ligação com Hades, né? Daí as pessoas falam que às vezes ele fez por conta da ingenuidade dela, fez comer, porque daí ia ter essa ligação, porque o Hades ficou apaixonado, né? Tem até uma história de que o Cupido que flechou ele, e assim é uma história maravilhosa. Só que ele sempre amou ela, né? Tratava como rainha lá embaixo, então ela era menina com a mãe dela. Eu acho que é bem esse processo mesmo, aquele processo em que a gente deixa de ser menina e vira a ser mulher, assim, né? Passa a ser mulher quando ela vira rainha, assim. Ela ficou uma rainha poderosa, dominando o seu íntimo, dominando aquilo que ninguém quer dominar, né? As trevas, o ocultismo, aquela coisa que está submersa, que está escondido. E é muito bom a gente ter esse domínio, né? Eu percebi também que eu queria muito, eu fiquei mais doce, mais gentil, as pessoas ficaram próximas comigo, assim, foi muito gostoso. Gente, foi muito bom essa energia. Percebi também que eu comecei a sentir falta da minha mãe, mas não de uma forma dolorosa, né? A gente não mora na mesma cidade e eu comecei a querer me aproximar mais dela. Percebi também que familiares começaram a se aproximar de mim aqui, tá? É como se eu fosse, que eu tivesse esses laços, os laços familiares, foi uma coisa muito bacana aqui e eu percebi que eu senti falta de minha mãe, assim, que eu queria estar com ela mais presente. Tinha momentos assim que eu queria vivenciar, estar com ela com mais frequência, né? Em ter contato com ela mais frequência e a gente começou a interagir mais vezes aqui. E eu gostei muito. Deixa eu ver aqui, no trabalho foi muito bom para interagir com o público, para dar atendimento às pessoas, para ajuda ao próximo. Eu percebi que eu fiquei muito mais sensível principalmente aquelas pessoas que tinham problemas mais delicados e eu queria ajudá-las, eu queria ajudar a resolver o problema. E eu percebi que apareceu bastante pessoas assim para essa questão de ajudar, mas não para me sentir sobrecarregada. Parece que eu tinha certeza que eu conseguiria ajudar aquela pessoa e para mim assim não ia ser esforço, sabe? Ai, só mais 15 minutos aqui vai tomar do seu tempo, mas para mim era uma coisa que seria resolvida, eu conseguiria fazer aquilo. É como se eu tivesse a capacidade de entender que eu conseguiria. E se aquelas pessoas estavam chegando até a mim, não era por acaso. Então, a Perséfone traz muito espiritual, tá? De uma forma, assim, pra gente ficar mais tranquila, se escutar. A gente começa a olhar tudo em sua volta de uma forma diferente, de uma forma leve, de uma forma, ao mesmo tempo que você é muito jovem, você tem aquela alegria, porque ela traz muito essa energia de jovialidade, é muito gostosa essa energia de alegria, de estar com as pessoas, e é recíproco, sabe? O carinho que as pessoas têm, o afeto, a troca saudável que você tem com as pessoas, fica muito boa aqui, fica harmoniosa as relações. E pelo incrível que pareça também, eu percebi que eu fiquei muito mais próxima de mulheres, tá? De garotas, assim. Foi muito bom e eu senti olhadas, mas não foi aquele magnetismo todo. Acho que ela é muito ligada mesmo para a questão espiritual, questão interna, as pessoas que estão vivenciando processos de depressão, de tristeza. Eu acho que ela ajuda muito isso, sabe? As pessoas a se fortalecer. Como ela traz esse lance de alegria, de vivenciar, porque quando ela é a garota, né?
mas também depois ela fica madura com os processos que ela vai vivenciando. O rapto que ela teve, né, abalou o emocional dela. E a gente passa por esse tipo de processos aqui. Eu acho que ela ajuda bastante, bastante, porque você fica equilibrada. Eu achei que isso aqui seria uma loucura para mim, mas eu senti equilíbrio. E foi uma energia que não demorou muito para eu entender, para começar a ver os. Acho que com 4 dias mesmo eu comecei a entender que era aquela frequência ali interagindo comigo. Então, assim, para conflito, confusão, não vi nada disso. Ela traz muita tranquilidade, assim, sabe? Nas relações, no seu interno, você fica mais tranquila, uma paz, uma tranquilidade que parece que você tá usando o arquétipo do Buda. Eu juro para vocês, eu não sabia que ela traria essa energia tão forte assim. Eu acho que é o parar mesmo, né, para se escutar, porque às vezes na correria a gente acaba não fazendo isso. E eu gostei muito dessa energia. Eu tô na dúvida se eu deixo ela ativado como um arquétipo fixo para mim, né? Mas eu quero trazer outras energias para vocês aqui também. Os comentários de vocês eu adoro quando vocês deixam. Significa o quê? Para mim significa muito. É igual uma pessoa que tá cozinhando. Vamos supor, a nossa mãe tá cozinhando, fez um bolo lá, e daí a gente come aquele bolo e a gente não dá um feedback para ela. A gente não fala, nossa, tá gostoso. Imagina aí, ou vocês mesmos, a gente faz um bolo, ninguém fala que tá bom ou que tá ruim, é uma receita nova. Então essa troca é muito bom para mim. Significa que eu posso melhorar em algumas coisas, significa, tô falando para vocês trazerem para mim aqui em arquétipos, energias que eu quero trazer e que eu não sinta interferência na minha vida, entendeu? Porque assim, tem arquétipos que eu não tenho interesse realmente em ativar, não vou ativar para trazer resultado aqui, eu não vou fazer isso, tá bom? Eu não vou me desrespeitar nesse sentido. Mas assim, eu também não estou desrespeitando vocês, só que não é a minha vibe de querer trazer para o canal ou de ter like, visualização, arquétipos em que eu não quero ativar e eu não ativo. Tinha como a Lilith, que um dia eu falei que eu não queria, não estava preparada, e um dia eu resolvi ativar, eu ativei a Lilith, mas tem uns arquétipos que realmente, desde o início, eu nunca tive vontade de ativar e vai continuar sendo assim para mim, porque a gente tem que a gente tem que fazer o que a gente quer pra gente também, a gente não pode se prejudicar, né? Já sabendo do entendimento do que aquela energia pode trazer, eu ter vivenciado algo, então eu não trago, tá? Mas foi muito bom para você que quer vivenciar o lado mais espiritual, que quer ficar mais centrado em si, que quer ficar mais para dentro, trazer mais jovialidade, tá bom? O arquétipo da Perséfone, eu creio que ela traz relacionamentos para as pessoas que buscam isso, relacionamentos com homens que sejam mais protetores, tá? Cuidadores e respeitosos, porque o Hades era bem isso, né? Se você ler a história assim. Mas assim, eu não senti isso, né? Por conta do tempo, que eu sei, eu falo para vocês aqui, quanto mais tempo a gente passa com arquétipo, mais resultado a gente vai vendo. E para mim, essa Cória, essa Perséfone, essa deusa maravilhosa, trouxe muita coisa boa para mim. Parece que eu resgatei uma parte minha que eu vivenciei muito, mas é o que eu deixei lá na gavetinha, sabe? Aquela joia que você tem, aquele vestido lindo que você tem, e um dia você arrumando o guarda-roupa, sabe? Quando você abre o tesouro lá, o baú, e você descobre coisas que você nem lembrava mais. E foi muito bom, foi de uma forma muito leve, gente. Não senti dor, não senti sofrimento, eu só queria ficar introspectiva, porque às vezes o silêncio é necessário, né? Mas eu não me afastei mais das pessoas do que o habitual já. E eu me senti muito bem. E me senti muito bonita também, tá? Me senti muito bonita. Então, esse é o meu relato, tá bom? De hoje. Até o próximo vídeo. Se cuidem. Tchau, tchau.